Como a gente pode modelar problemas da vida real usando equações diferenciais? Nessa aula, a gente vai resolver alguns problemas de modelagem com EDOs de primeira ordem, entendendo como a gente aplica os conceitos de EDOs em problemas da vida real. Então, antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Ó, gente, então vamos começar com esse problema aqui. Ele fala assim: os psicólogos interessados em teoria do aprendizado estudam as curvas de aprendizado. A equação que modela esse problema é dp/dt igual k vezes m menos p, onde P de T mede o desempenho de alguém aprendendo uma habilidade depois de um tempo de treinamento T, M é a função que mede o nível máximo de desempenho no certo instante T e K é uma constante positiva. Resolva a EDO e qual é o limite da solução. Então, a gente quer encontrar aqui qual é o desempenho de alguém aprendendo uma determinada habilidade depois de um tempo T. Então, a gente quer encontrar quem é a função P de T aqui, sendo que ela é modelada por essa EDO. Então, gente, a gente vai resolver um problema aqui da vida real, né, que é da teoria do aprendizado, utilizando uma equação diferencial que foi dada aqui, ó. Esse problema é modelado por essa equação diferencial. Então, a gente tem a equação diferencial dp/dt, ou seja, a taxa de variação do desempenho de alguém de acordo com o tempo, é igual k vezes m menos p, sendo que m é o nível máximo de desempenho naquele momento e p é justamente a função que a gente quer encontrar, né? Justamente a função que é a incógnita dessa equação diferencial aqui. Então, a gente quer primeiramente resolver essa EDO, encontrar qual é a solução dela. E a solução da EDO nada mais é do que a função P de T, né? A gente quer encontrar qual é a expressão que define essa função de desempenho de alguém. Então, vamos lá, gente. Como a gente resolve essa EDO aqui? A gente pode perceber que essa EDO é uma EDO separável. A gente consegue mandar tudo que tem P para um lado e tudo que não tem P para o outro lado. Porque olha só, se a gente passar esse dt multiplicando e esse m menos p para o lado esquerdo dividindo, a gente tem 1 sobre m menos p, que multiplica dp, é igual k que multiplica dt. Então, repara que tudo que tem p está de um lado e o que não tem p, ou então que teria t, está do outro lado. A gente consegue separar as variáveis aqui, né? Uma EDO separável que a gente estudou em aulas anteriores. Então, a gente pode resolver essa EDO simplesmente integrando dos dois lados. Integra aqui do lado esquerdo em relação a p, integra aqui do lado direito em relação a t, e aí a gente vai conseguir encontrar a solução da nossa EDO. Então, vamos lá. Qual é a integral de 1 sobre m menos p em relação a p? Bom, m é uma constante em relação a p, né? E p é a nossa variável aqui. Para resolver essa integral, a gente pode fazer uma substituição de variável, chamando u igual m menos p, e então du é a derivada de m menos p, que vai dar menos 1 dp. Ou seja, essa integral aqui vai virar a integral de 1 sobre m menos p, que é u, e o dp vira menos du. Então, eu vou colocar o menos aqui, menos du. E isso é igual à integral de k em relação a t. Então, gente, k é uma constante, né? Ele fala que k é uma constante positiva, então k é uma constante em relação a t. A integral de uma constante é a própria constante vezes a variável. E aí, a gente soma uma constante de integração aqui, porque é uma integral indefinida, né? Então, vamos lá. A gente tem a integral de menos 1 sobre u, que dá menos o ln do módulo de u, e isso é igual k vezes t mais uma constante. Gente, a gente não precisa somar a constante dos dois lados, porque no final é tudo constante, né? Então, a gente pode deixar a constante de um lado só. Então, voltando para a variável p, isso é menos o ln de u, só que u é m menos p, e isso é igual k vezes t mais uma constante. Então, vamos encontrar aqui quem é o P de T, né? Quem a gente quer encontrar é a função P de T, a função de desempenho em função do tempo. Então, a gente pode escrever isso assim, ó. O ln do módulo de m menos p é igual menos k vezes t menos uma constante, multiplicando os dois lados por menos 1 para assumir com esse sinal de menos aqui, né?
Se o ln de m menos p é igual a isso aqui, significa que Euler elevado a isso aqui, então Euler elevado a menos k vezes t mais uma constante, aliás, menos uma constante, né, tanto faz, é igual m menos p. Então, isolando P aqui, que é quem a gente quer descobrir, a gente encontra que P de T é igual M menos Euler elevado a menos K vezes T menos C. Mas olha só, gente, a soma aqui no expoente é a mesma coisa que escrever Euler elevado a menos K vezes T vezes Euler elevado a menos uma constante, concorda? Porque a multiplicação de potências na mesma base é igual à soma dos expoentes. Então, a gente tem isso aqui. Mas Euler elevado a uma constante vai dar uma constante também. Então, eu vou chamar isso aqui de uma constante C1. Portanto, P de T é igual menos uma constante C1 vezes Euler elevado a menos K vezes T mais M, que é a função que mede o nível máximo de desempenho. Então, gente, essa aqui é a função do desempenho de alguém em função do tempo. Vai ser menos uma constante C1 vezes Euler elevado a menos K vezes T, o tempo que você está falando ali, né? Mais o nível máximo de desempenho daquela pessoa naquele instante T. Então, essa aqui é a solução da EDO. E aí ele pergunta qual é o limite da solução, ou seja, qual é o limite desse desempenho aqui quando t tende ao infinito. Ou seja, depois de um longo período de tempo, depois de muito tempo que se passou, quando t vai crescendo muito, qual é o desempenho dessa pessoa? Para onde tende o desempenho de aprendizado ali dessa pessoa? Então, a gente vai calcular o limite de menos C1 vezes Euler elevado a menos K vezes T mais M, quando t tende ao infinito. Então, quando t tende ao infinito aqui, a gente tem Euler elevado a menos algo vezes infinito. Lembra da função Euler elevado a menos t? É uma função decrescente, né? Que quando t tende ao infinito, ela tende a zero. Então, quando t tende ao infinito, isso aqui está indo para zero e, portanto, a nossa solução está indo para zero mais m, que é uma constante, né? E isso vai dar o próprio valor de m. Ou seja, depois de um longo período de tempo que a pessoa está aprendendo aquilo ali, está praticando aquilo ali, o desempenho dela tende ao nível máximo de desempenho naquele certo instante t. Então, o limite da nossa solução é igual ao próprio valor de m. Então, aqui, gente, a gente tinha a nossa EDO, como essa equação aqui do aprendizado é modelada, e aí a gente resolveu a EDO percebendo que ela é uma EDO separável. Então, a gente encontrou aqui a solução da EDO, né? A gente resolveu como uma EDO separável, integrou dos dois lados e chegamos nessa solução. Depois de chegar nessa solução, a gente queria o limite dela. Então, a gente fez o limite disso aqui quando t tende ao infinito e isso deu o próprio valor de m. Então, gente, antes de a gente ir para o próximo exercício, caso você queira ter acesso a mais exercícios de modelagens de EDOs e outros assuntos de equações diferenciais, além de várias outras matérias do seu curso, no Mathematic Academy você conta com aulas exclusivas, exercícios resolvidos, provas antigas da sua faculdade resolvidas passo a passo, um gerador de listas de exercícios para você praticar, além de guias de estudos e suporte às suas dúvidas. Então, para conhecer mais e ter acesso a tudo isso, é só clicar aí no link da descrição matemateca.com. Espero vocês lá! Agora vamos ver esse exercício aqui, gente. Ele fala assim: em 2012, quando Brasília completou 52 anos, a cidade ganhou de presente a Torre de TV Digital. Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a torre está localizada em um dos pontos mais altos do Distrito Federal, na região do Colorado. Ela foi batizada pelo próprio Niemeyer como Flor do Cerrado. A torre conta com uma iluminação especial, permitindo que seja vista de vários pontos do Distrito Federal, mesmo à noite. O engenheiro de energia, Sr. Marcelo, é responsável pelo sistema de refrigeração ou aquecimento, ou seja, o ar-condicionado dessa torre. Ajude ele a resolver a seguinte situação. No inverno, a temperatura da torre de TV digital é mantida a 21 graus Celsius e o aquecimento é desligado às 10 da noite e religado às 6 da manhã. Num certo dia, às 2 horas da madrugada, a temperatura no interior da torre era de 18 graus Celsius. Na ocasião, a temperatura exterior era de 7 graus Celsius. Marcelo quer saber qual era a temperatura dentro da torre quando o aquecimento foi ligado às 6 da manhã.
Então vamos lá, gente. Ele deu toda a contextualização aqui, né, da torre de TV digital, mas o que a gente está interessado aqui, o nosso ponto aqui para modelar uma equação diferencial, é a questão da refrigeração e do aquecimento dessa torre. Então a gente está falando ali do resfriamento, né? Lembra do que a gente viu lá da lei do resfriamento de Newton? Então é sobre isso que a gente vai falar aqui. E ele fala o seguinte pra gente: até às 10 da noite, a temperatura da torre é mantida a 21 graus Celsius, né? Então, fica o dia inteiro ali a 21 graus Celsius e aí 10 da noite o aquecimento é desligado. Se o aquecimento é desligado, significa que a temperatura vai começar a descer, né? Porque tá frio lá fora, né? E como desligou o aquecimento, a temperatura da torre tende a cair ali. E o que acontece? 2 horas da manhã, ou seja, 4 horas depois que o aquecimento foi desligado, então, ó, vou colocar aqui 4 horas depois, a temperatura da torre era de 18 graus Celsius. Então, a temperatura lá dentro, né? Aliás, aqui é graus Celsius, a temperatura lá dentro era de 18 graus Celsius. E a temperatura lá fora, ó, fora da torre, era de 7 graus Celsius, que ele falou aqui pra gente, né? Então, fora da torre era 7 graus Celsius e dentro da torre estava 18 graus Celsius. E aí, o que ele quer saber é 6 horas da manhã, antes de ele ligar o aquecimento de novo. Qual era a temperatura da torre? Considerando que o aquecimento estava desligado, a temperatura foi caindo, né? Então, por exemplo, entre 10 da noite e 2 da manhã já caiu para 18, mas aí 6 da manhã, que temperatura que vai estar antes de o Marcelo ligar ali o aquecimento de novo? Bom, então a gente quer saber qual é a temperatura 6 da manhã, que no caso vai ser 8 horas depois de o aquecimento ser desligado, né? Então, ó, passa 8 horas entre 10 da noite e 6 da manhã. Então, gente, vamos considerar que o tempo zero é o momento em que o aquecimento foi desligado, né? Aí 2 horas da manhã são 4 horas depois e 6 horas da manhã são 8 horas depois. A gente quer saber qual é a temperatura dentro da torre 8 horas depois que o aquecimento é desligado. Essa é a nossa questão aqui, né? Então, vamos lembrar do que a gente viu da lei do resfriamento de Newton. A gente viu que a taxa de variação da temperatura de acordo com o tempo, ou seja, a variação da temperatura ali, né, que o resfriamento vai caindo, é igual a uma constante K vezes a temperatura em determinado instante T, que é a função de temperatura que a gente quer encontrar, menos a temperatura do ambiente, a temperatura do meio ali, né, do ambiente externo. Então, gente, a gente quer encontrar qual é a temperatura em determinado instante T, para isso a gente precisa resolver essa EDO, para aí a gente encontrar quanto é a temperatura depois de 8 horas que o aquecimento foi desligado. Então, vamos lá resolver essa EDO. Essa é uma EDO separável, né? A gente consegue passar o dt para cá multiplicando e isso aqui para lá dividindo. Então, a gente tem que 1 sobre T menos a temperatura do ambiente vezes o dt é igual K vezes dt. A gente consegue passar tudo que é temperatura para um lado e tudo que não é para o outro lado. Então, como é uma EDO separável, para resolver a gente pode integrar aqui dos dois lados. Então, a gente tem a integral de 1 sobre t menos tm, ó, isso aqui é uma constante, né? E isso aqui é a nossa variável. Então, a integral disso aqui é o ln do módulo de t menos tm, e isso é igual à integral de k em relação a t, que é k vezes t, mais uma constante. Então, a gente tem que t menos tm é igual a Euler elevado a k vezes t, mais uma constante, que é a mesma coisa que Euler elevado a k vezes t, vezes Euler elevado a uma constante, né? Só que Euler elevado a uma constante vai dar uma constante também, que eu vou chamar de uma constante C1 aqui. Então, a gente tem que a temperatura em determinado instante t é uma constante C1 vezes Euler elevado a k vezes t, mais a temperatura do ambiente. Só que a temperatura do ambiente, ele deu pra gente, né, que é de 7 graus Celsius. A temperatura lá fora vale 7. Então, essa aqui é a função de temperatura em função do tempo. A temperatura T em determinado instante vai ser C1 vezes Euler elevado a K vezes T mais 7. Mas o que a gente quer aqui não é simplesmente a solução da EDO. A gente quer encontrar qual é a temperatura depois de 8 horas que o aquecimento foi desligado. Sabendo que a temperatura em T igual a 0 vale 21 graus Celsius e a temperatura em T igual a 4 vale 18 graus Celsius. Então, gente, vamos lá. Se a gente quer a temperatura depois de 8 horas, isso vai ser C1
vezes Euler elevado a 8 vezes K mais 7. Mas para a gente encontrar quanto vale isso aqui, a gente precisa saber quanto vale C1 e quanto vale K. Como a gente faz isso? Vamos às outras informações que a gente tem. A gente sabe que a temperatura em T igual a zero vale 21 graus Celsius. E a temperatura em T igual a zero, a gente substitui T por zero aqui, né? Vai ficar C1 vezes Euler elevado a zero mais 7. Ou seja, C1 vezes Euler elevado a zero, que dá 1, né? Mais 7 é igual a 21. E, portanto, a gente encontra que C1 é igual a 14. Então, já encontramos quanto vale essa constante aqui. Agora, vamos a outra informação que a gente tem, que a temperatura depois de 4 horas é igual a 18 graus Celsius. E isso é igual a C1, que vale 14, vezes Euler elevado a 4 vezes K, mais 7. Então, a gente tem que 14 vezes Euler elevado a 4K é igual a 18 menos 7, que dá 11. Então, Euler elevado a 4 vezes K é igual a 11 sobre 14. Então, a gente tem que 4K é igual o ln de 11 sobre 14. E resolvendo essa continha aqui, a gente encontra que K é igual a menos 0,06. Então, já encontramos o valor de K aqui para substituir também. E, portanto, gente, agora é só a gente substituir as informações aqui para a gente encontrar a temperatura depois de 8 horas, que no caso é a temperatura às 6 da manhã. Então, a gente tem C1, que vale 14, vezes Euler elevado a menos 0,06 vezes 8, mais 7. E resolvendo essa conta aqui, a gente encontra que a temperatura ali na torre, depois de 8 horas, é de 15,6 graus Celsius. Ou seja, antes de o Marcelo ligar o aquecimento ali de novo, a temperatura já caiu para 15,6 graus Celsius. Começou em 21 graus Celsius, lá às 10 da noite, né? E foi caindo ao longo da madrugada. E aí, às 6 da manhã, já estava 15,6 graus Celsius. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!